Olá, amigos do canal Dicas de Bem Viver. Como que vai esses sentimentos e essas emoções, meu povo? Espero que um turbilhão. E hoje o assunto é quentíssimo, é maravilhoso, tem tudo a ver com a gente. Para você que ama psicanálise, que ama conhecer de ser humano, de emoções, de sentimentos, dessa coisa do nosso inconsciente, dessa coisa do nosso bicho, né? Que é os nossos instintos, como diria Freud. Sim, vamos falar dele, do nosso amiguinho, de menino Freud, Sigmund Freud, né? É a série que tá aí agora, novíssima, bombando na Netflix, disponível para vocês, tá? Se vocês curtem mesmo essa parada aí de autoconhecimento, conhecimento sobre nós humanos, vocês vão amar sem dúvida nenhuma essa série, tá? Então, se você não assistiu ainda, corra lá assistir Freud na Netflix. Se você já assistiu, por favor, comenta aí embaixo, interaja comigo, me dê esse feedback, tá? Acrescenta alguma coisa que eu não falar aqui. Pra quem não assistiu ainda, vai ter spoiler, porque não tem como, né, gente, você comentar uma série, um filme, falar aqui o que você achou e tal, sem você dar um spoilerzinho, né? Básico, normal, natural. Mas, sim, tá, se você não quer spoiler, então deixa pra assistir depois que você assistir a série, tá bom? Para vocês que já assistiram, vamos fazer essa troca aí, tá? Comenta aqui também o que vocês achou. Beleza, vamos começar falando da fotografia, que tá maravilhosa, porque ela reflete tudo aquilo que a série transmite, né? Muita complexidade, densidade, então a fotografia ela é bem densa, eles trabalham bastante com cores muito fortes, escuras, a maioria do tempo eles trabalham muito com o vermelho e o preto, tá? A série ela mistura ficção e realidade, tá? A parte histórica ali da Europa no século XIX ela é totalmente real, tá? Se passa ali na Áustria, que na época era a capital da Áustria, era Viena, e Freud e a família dele morava ali em Viena, ele estudou na Universidade de Viena, isso tudo bem real, bem fiel à história de Freud e à história da Europa ali do século XIX. Ok? Ele era descendente de judeus, né? Sua família era judia. Então vocês já podem imaginar, naquela época ali no século XIX, né? Ele sendo judeu, morando ali naquele pedacinho da Europa ali, que a Áustria era coladinha ali, acho que hoje é República Tcheca, né? Esse pedaço aí da Áustria, mas naquela época era a Áustria ainda e era coladinho na Alemanha ali, né? Então já dá para imaginar como que ele é hostilizado, ele e a família dele. Então essa parte real, a namorada dele na época que depois se tornou a esposa dele, a Marta, também é real, foi realmente a esposa com quem ele teve 6 filhos, né? E passou ali a vida com essa companheira. Então a Freud sendo Freud, tá? Então eu acho que eles foram bem fiéis às origens dele, né, e a história da Europa naquela época. Aí é óbvio que tem a parte fictícia, né, que traz todo aquele drama que pede a série, uma vez que ela não é nem um documentário e nem uma biografia. Então, essa mistura de ficção com realidade ficou muito bom, tá? O entrosamento ali, a junção, ficou excelente. Realmente, eu tô fascinada com a série, eu amei, mas eu sou suspeita a falar porque eu sou uma grande apaixonada pela psicanálise, por Freud. Então, vá ver você com seus olhos e tire suas próprias conclusões. Então, gente, o gostoso é acompanhar a trajetória de Freud, tá? Na descoberta de vários caminhos para poder acessar essa loucura, esse universo infinito que é o ser humano, que é a vida. Então é maravilhoso, vocês vão viajar, gente, junto com Freud nessa aventura, né, inexplicável. Vocês vão ver que ele experiencia nele mesmo
nessa descoberta do inconsciente, né, ele consegue perceber como que o animal bicho e o animal ser humano tem instintos muito parecidos, se não os mesmos instintos, mas uma vez que nós seres humanos raciocinamos, somos racionais, não devemos nos portar tal como um bicho irracional. Ao mesmo tempo que quando reprimimos todo esse instinto em nós adoecemos, tanto psicologicamente como fisicamente, mentalmente, fisicamente, que é o que a gente hoje conhece como somatização, né? Quando você reprime ali todos os seus desejos, seus sonhos, suas vontades, né? Todo o seu ser, a sua essência, né? Isso te faz muito mal aí e acaba causando muitos danos físicos e psíquicos. Então, ele vem nesta caminhada, né, descobrindo tudo isso, porque até então vocês vão ver durante a série como que os doentes de problemas mentais eram tratados, porque para eles, o Freud mesmo era um médico, né, especializado em neurologia, né, ele era um neuro, né, ele é neurologista, e depois ele fazendo todo esse trajeto, essa caminhada, porque ele percebeu ali que ele trabalhava na ala psiquiátrica do hospital ali de Viena. Na época, ele ficou um bom tempo ali trabalhando na ala psiquiátrica e ele observou que nem tudo era físico, porque naquela época, tudo para eles ali, tanto é que eles não eram psicanalistas, não eram psicólogos, eles eram todos neurologistas. A galera ali que tratava do pessoal ali que estava com problemas mentais, que na época era muito comum a histeria, né, principalmente em mulheres, mas tinham muitos homens também com problemas mentais ali, com problemas gravíssimos, distúrbios horríveis, assim como tem hoje também, tá? Tinham maníacos, enfim, psicopatas. E nas mulheres, a histeria era uma característica muito forte. Nas mulheres era basicamente a histeria que as levava para internação nesse local onde o Freud trabalhava. E aí ele foi observando que nem tudo era físico, né? Porque para o conselho de medicina lá, para a comunidade médica naquela época, tudo era físico, tudo estava relacionado nos neurônios, no cérebro físico, na parte aqui orgânica, biológica, onde eles podiam tocar. E o Freud foi observando que não, que nem tudo era físico, que tinha coisas ali muito além. E aí ele faz essa viagem e acaba experienciando nele mesmo, entrar nesse universo infinito, né? Do que ele chamou de sombra, que é o inconsciente. Por que sombra? Porque era desconhecido, era escuro, ninguém conhecia, né? Não tinha sido trazido ainda para a luz. Ninguém falava muito disso. Acho que um médico antes de Freud falou de inconsciente, mas não conseguiu explicar também. Então, Freud faz toda essa viagem do inconsciente, como eu disse, inclusive nele mesmo, e ele faz essa relação, né, do instinto do bicho com o ser humano, e aí é maravilhoso você ver essa trajetória. Ele começa ali tentando tratar pacientes também com a hipnose, aí ele chega num ponto que ele desiste porque não funcionava com todos os pacientes, com alguns pacientes funcionava, com outros não, até porque era tudo muito novo, ele não tinha as técnicas ainda adequadas, ele fazia o que dava até onde ele conseguia. Aí chegou numa fase que ele abandonou e veio nesse trajeto, não vou contar tudo, né, senão vocês não vão precisar nem assistir mais a série, que ele não assistiu ainda, até ele chegar na psicanálise propriamente dita, que ele observou que a pessoa falando livremente de suas angústias, de suas repressões, né, de tudo aquilo que ela tinha reprimido dentro dela, de seus sofrimentos, de suas dores, ela falando livremente, sem hipnose, sem nada, ela ficando ali livre e solta e simplesmente tendo alguém para ouvi-la, e isso a fazia melhorar muito, isso ajudava muito no tratamento e revolucionou muito o tratamento na época. Então ele observando isso, ele viu que realmente a saída era a psicanálise, aí ele acabou até abandonando a hipnose e ficando ali
com a psicanálise, né? Que era o paciente falando de suas dores livremente, buscando na sua memória, seu passado, sua infância, sua história, né, suas sofrências. Então, enfim, gente, é maravilhoso fazer essa viagem com Freud. O ator que faz o Freud tá incrível, perfeito. Todos os atores não são atores aí da modinha, muito badalados, mas são incríveis, são perfeitos. O pessoal que faz também a parte fictícia, né? Que é o que traz ali o drama, também tá maravilhosos. É eles que traz essa dramatização, essa coisa mais pesada, mais densa, né? São personagens muito fortes, sabe? Que realmente te prende. E muitas pessoas vão achar até que a série ela é pesada, e ela chega a ser em alguns momentos bem pesada, bem realista. Então, assim, é uma série que eu não recomendo que vocês assistam com crianças, tá? Com adolescentes, com um pessoalzinho mais novinho aí, porque ela realmente tem cenas fortíssimas, tá? Vai ter cenas do próprio Freud cheirando cocaína, que naquela época não era uma droga, tá? Ele usa muito, ele é um usuário, eu acredito que viciado mesmo em cocaína, mas ele via a cocaína como um estimulante. Tanto é que vocês vão ver que na maior parte do tempo ele dissolve em água, ele tem uma dosagem, né, porque ele era médico, e aí ele dissolve em água e toma como estimulante. Poucas vezes vocês vão ver que ele vai cheirar. Então, até porque não tinha essa cultura de se drogar na época. Ele usava como remédio, né? E se você for a fundo na história de Freud, você vai ver que ele chegou a indicar durante muito tempo, receitar para alguns pacientes como estimulante, tá? Mas aí a gente já entraria mesmo na história mesmo e na obra de Freud, que não é o caso aqui, que a gente tá falando só da série, tá? Mas então é só para dizer para vocês que não é recomendado que vocês assistam com as crianças, tá? Porque vão ter cenas de sexo, cena dele, como eu falei, usando cocaína, tá? Então vai ter cenas muito fortes. Tem uma cena que realmente até pra gente, se você tem um estômago fraco, se você é sensível, tem uma cena ali que vai ser muito forte para você, tá? Mas é muito interessante, tá? Eu super recomendo. Eu vou parar por aqui para não dar mais spoiler. Galera, quem não assistiu ainda, então corra lá. Freud disponível na Netflix, bombando. Eu acho que essa série vai dar o que falar. Apesar de ela ser mais... Ela tem ser mais voltada para um nicho específico, né, que são aí o pessoal estudiosos mesmo da mente humana, né, do cérebro humano, das emoções e dos sentimentos humanos, né, do subconsciente, pessoal também que trabalha com hipnose, o Kikuchi, né, curiosos desta área, né, e pessoas que querem entender o ser humano, que querem saber um pouco mais de Freud, como ele chegou na psicanálise, né, nessa técnica que ajuda tantas pessoas, né, até hoje. Apesar de ele ter sido muito polêmico na época e ainda ser muito polêmico hoje, algumas pessoas ainda questionam algumas técnicas, enfim, mas ninguém pode negar que ele mudou e revolucionou totalmente o tratamento aí da psique humana, tá? Então, gente, vou ficar por aqui. Muita luz na nossa caminhada. Um grande beijo. Não esqueça que eu amo vocês. Me dê feedback, deixa seu like ou dislike, acrescenta alguma coisa que você acha que deve, comenta aí nos comentários, beleza? E, gente, dê sugestões para mais vídeos, tamo junto, tá? Tô aberta a sugestões. O que vocês querem? Que eu comente outra série, outro filme? Quer que eu comente algum filme, assim, mais ou menos nessa linha? Eu não assisti o Poço ainda. Eu tô querendo assistir o Poço e daí, de repente, eu posso também estar comentando aqui com vocês, se vocês gostarem dessa coisa da gente estar comentando filme e série, principalmente agora que algumas pessoas estão, né, confinadas, estão aí de quarentena, é bem legal a gente estar fazendo essa troca, beleza? Então, até mais!